Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de língua portuguesa para concursos vestibulares e Enem. A videoaula de hoje é dedicada ao povo da cidade em que eu vivo, da cidade que eu adotei para morar, João Pessoa, na Paraíba. Pensando em você que vai prestar concurso para a Prefeitura de João Pessoa, concurso organizado pela banca AOCP, que nós montamos essa videoaula com 10 questões dessa banca para que você tenha um material de estudo em língua portuguesa sobre os principais pontos gramaticais que são cobrados, de qualidade e gratuito. Esse é o meu presente para uma cidade que me acolheu tão bem há 9 anos atrás, quando eu cheguei aqui para então trabalhar nesse estado. Certo, pessoal? Então vai aqui de coração essas 10 questões para vocês, certo? A gente espera que esse material seja de fato útil e que ajude a vocês a compreender como as questões dessa banca AOCP são formuladas, quais são as suas pegadinhas, ok? Quais são os principais tópicos cobrados e, com isso, as suas chances de aprovação aumentem bastante, ok? Então, vamos começar aí vendo já a questão de número 1, certo? Vamos botar aqui, né, para a gente marcar para vocês o que temos aí na questão de número 1. Temos o seguinte: assinale a alternativa correta. As palavras nítida e horário recebem acento agudo pelo mesmo motivo. São paroxítonas terminadas em ditongo. Quando eu olho aqui a palavra nítida, dá para perceber que ela não termina em ditongo, né, gente? Porque ela termina em DA, consoante com vogal, não vai ter ditongo, que é um encontro vocálico, certo? Onde eu tenho encontro vocálico é aqui, ó, em horário. Então, horário é uma palavra paroxítona terminada em ditongo, mas não nítida. Nítida é uma palavra pró-paroxítona. Então, a alternativa A está errada. No item B, nós temos o seguinte: as palavras impressão e relações recebem tio pelo mesmo motivo. São paroxítonas terminadas em ditongo nasal. Aqui temos uma pegadinha. De fato, impressão vai ter um ditongo nasal final aqui, da mesma forma que relações. Acontece, gente, que o tio ele não é um acento da mesma natureza do acento agudo ou do acento circunflexo. Esses acentos marcam posição da sílaba tônica em primeiro lugar. No caso do circunflexo, além de marcar a posição da sílaba tônica, ele marca também o timbre fechado. Mas a sua primeira função é a de marcar a posição da sílaba tônica. Portanto, eles são acentos prosódicos. Já o tio, ele não marca a posição da sílaba tônica. Sua única função é indicar a pronúncia nasal de algumas vogais. Então, ele é um acento de pronúncia, o que é bem diferente. Então, quando eu digo aqui que ela é paroxítona terminada em ditongo nasal, isso determina uma regra de acentuação gráfica, e a gente sabe que as regras de acentuação seguem a prosódia, a posição da sílaba tônica, e não a pronúncia, ok? Então, nesse caso, essa alternativa B, ela é errada, ok? O tio é usado aqui somente porque as vogais têm de ter timbre nasal. Certo? Não tem nada a ver com o fato de ser paroxítono, ou oxítono, ou proparoxítono, porque isso é um acento prosódico. Ok, pessoal? No item C, nós temos as palavras inúmeros e prejuízos recebem acento agudo por motivos diferentes. No caso de inúmeros, a acentuação se dá por ser uma palavra proparoxítona terminada em S. No caso de prejuízos, a acentuação se dá por ser uma palavra no plural. A primeira parte da afirmativa é correta, pessoal. Aqui, ó, quando diz que elas são acentuadas por motivos diferentes, correto. Porém, o que vem depois são explicações que não têm guarida nas regras de acentuação. Não há nenhuma regra que diz, por exemplo, que uma palavra é acentuada por ser proparoxítona terminada em S. O que as regras dizem é que toda palavra proparoxítona é acentuada, independentemente da sua terminação. No caso de prejuízos, a acentuação se dá por ser uma palavra paroxítona no plural, também está errado. Na verdade, prejuízo é acentuado pela regra dos hiatos.
ok? O I forma hiato com a vogal anterior e fica sozinho na sílaba. Não tem nada a ver com regras falando de paroxítonas no plural, ok? Então, a alternativa C, errada também. Na alternativa D, nós temos as palavras tem em inglês recebem acento circunflexo por motivos diferentes. No caso de tem, a acentuação se dá para marcar que o verbo concorda com a terceira pessoa do plural. No caso de inglês, a acentuação se dá por ser uma oxítona terminada em E seguido de S. Correto, pessoal! A acentuação do tem aqui, em primeiro lugar, é para indicar que trata-se de uma monossílaba tônica, ok? Mas o uso do circunflexo aqui, certo? É para indicar o plural. O plural de tem é tem com acento circunflexo, ok? E, no caso de inglês, a acentuação se dá por ser uma oxítona terminada em ES? Sim, porque nós sabemos que as palavras oxítonas terminadas em E seguido de S são acentuados. Portanto, resposta da questão 1, letra D. Aqui nós tivemos uma típica questão de acentuação gráfica, gente. Um assunto que é sempre cobrado pelas principais bancas de concurso Brasil afora. E na AOCP não vai ser diferente. Eu apostaria que o concurso para a Prefeitura de João Pessoa vai cair uma questão de acentuação. Então, se você está com dúvida sobre esse assunto, visite a nossa página na plataforma Hotmart e veja lá os nossos cursos sobre língua portuguesa. Nós temos lá um curso prontinho sobre acentuação gráfica esperando por você. Seguramente um material de grande qualidade e de grande ajuda. Certo, pessoal? Seguindo em frente, vamos ter aí a questão de número 2. Na questão 2, temos o seguinte enunciado. Assinale a alternativa em que a função do que está corretamente indicada entre parênteses. Pessoal, então temos aí que ver onde que o que tem sua função adequadamente registrada. Então temos na letra A, dando a impressão de que o tempo passa cada vez mais rápido. Esse que aqui é um pronome relativo? Não. Se fosse relativo, ele deveria se referir ao termo que o antecede, e não é o caso. Repare aqui que esse que ele introduz, ok, uma oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Quem tem impressão de alguma coisa, ok? Qual é o complemento do nome impressão? É justamente toda essa oração aqui, que é uma oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. E o que introduz orações subordinadas substantivas classifica-se não como pronome relativo, mas sim como conjunção integrante, ok? Então, a letra A está errada. No item B, nós vamos ter, hoje temos várias tarefas que não tínhamos. Esse que é uma partícula expletiva. O que é uma partícula expletiva? É aquela partícula que a gente usa apenas para dar ênfase. Não é necessário que ele esteja presente na sentença. Mas repare que esse que, ele se refere a tarefas. O que não tínhamos antes? Tarefas. O que, então, está se referindo a tarefa. E se ele se refere a um termo que lhe é anterior, ele é, na verdade, um pronome relativo e não partícula expletiva. Então, falsa alternativa B. No item C, temos as demandas exigem que as pessoas tenham inúmeras habilidades. Ora, quem exige alguma coisa, ok? Essa oração aqui é o complemento do exigir, ok? É o objeto direto do exigir e é uma oração, portanto, trata-se de uma oração subordinada substantiva objetiva direta. E eu acabei de falar aqui no item A, né, pessoal, que o que introduz uma oração subordinada substantiva classifica-se como conjunção integrante. Então, resposta da questão 2, letra C. Ok? No item D, temos as pessoas tentam alocar dentro do tempo mais ações do que cabem neles. É uma conjunção explicativa? Não. Na verdade, ele é uma conjunção aqui, ó, parte do mais do que, né? Mais do que cabe, ok? E aí fica classificado como comparativo, ok? Seguindo em frente, temos aí a questão de número 3.
Assinale a alternativa em que a acentuação gráfica das duas palavras se justifica por regras diferentes. Outra questão de acentuação, pessoal, olha aí, ok? Então, temos no... para marcar aquela que se justifica por regras diferentes. Frequência e início são acentuadas por serem paroxítonas terminadas em ditongo. O item B, últimas e círculos são acentuados por serem proparoxítonas. No item C, já e será, o já é acentuado por ser monossílabo tônico e o será é acentuado por ser uma oxítona terminada em A. Então, nesse caso, a regra aqui, manda que se acentue no item C, certo? No D, 3 e só, ambos são monossílabos tônicos, e na letra E, conseguirá e virará são acentuadas por serem oxítonas, ok? Aqui é uma pegadinha clássica nas questões de acentuação gráfica, pessoal. É fazer com que o aluno confunda a oxítona com o monossílabo tônico. Para a palavra ser oxítona, ela tem que ter duas ou mais sílabas, porque a oxítona é aquela que é acentuada na última sílaba. Para ter última sílaba, é preciso que eu tenha duas ou mais. Quando a palavra tem uma única sílaba, eu não posso dizer que é a última sílaba, nem a primeira, nem nenhuma, ok? Palavras com apenas uma sílaba são monossílabos tônicos, não podem ser oxítonos, ok? E aí é uma pegadinha clássica fazer com que confunda uma com a outra, certo? Então, tá com dúvida em acentuação, galera? Corram na plataforma Hotmart e vejam lá os nossos cursos sobre acentuação gráfica. Se tiverem alguma dúvida, podem postar aqui no canal também, que a gente responde com prazer para vocês. Para isso, basta vocês se inscreverem aqui no nosso canal, ok, pessoal? Seguindo em frente, questão número 4. Faz parte do processo de amadurecimento. Assinale a alternativa correta. Aí. Em processo, ocorrem dois encontros consonantais? Não. Esse aqui é um encontro consonantal, mas esse aqui é um dígrafo. Não pode confundir, viu, pessoal? Aqui eu tenho duas consoantes pronunciadas em sequência e aqui eu tenho duas letras representando um único som, ok? Que me caracteriza os dígrafos. No item B, ocorrem encontros consonantais nas duas palavras, ok? Então, aqui, como é que nós vamos avaliar aqui? Quais duas palavras, né? Nós temos aqui processo, onde ocorre um encontro consonantal, o P. Mas amadurecimento, nós não temos encontro consonantal, certo? Opa, sumiu aqui minha canetinha, vamos marcar de novo. Aqui, nós não temos encontro consonantal, certo? Então, incorreto, certo? No item C, incorrem dígrafos nas duas palavras? Sim, eu tenho um dígrafo em processo aqui, certo? Um dígrafo consonantal. Em amadurecimento, ocorre um dígrafo aqui, é o chamado dígrafo vocálico, ok? Duas letras representando um único som vocálico, no caso, um som nasal, certo? Então, alternativa correta, letra C. Em processo ocorre hiato? Não. Hiato só vai acontecer quando eu tenho um encontro vocálico em que fica uma vogal para cada lado. Não é o que ocorre em processo. E em amadurecimento ocorre ditongo nasal? Não. Ok? O que eu tenho em amadurecimento é realmente um dígrafo vocálico. Para ser ditongo, ia ter que ter um encontro de duas vogais, sendo uma delas uma vogal nasal. Ok, pessoal? Essa é uma questão de fonética e fonologia, que era um assunto até certo ponto esquecido aí nos concursos, mas que, de uns tempos para cá, tem voltado com alguma frequência. Está com dúvida no assunto? Poste aqui no nosso canal. Ok? Quer um material de qualidade sobre esse tópico? Procure na plataforma Hotmart os nossos cursos e vocês terão lá também um curso completo de fonética e fonologia, em que esse assunto e muitos outros são bem detalhados, com exercícios e exemplos para ajudar vocês. Ok, galera? Seguindo em frente, questão de número 5. Assinale a alternativa em que ocorre oração subordinada com valor
temporal, ok? Uma oração subordinada com valor temporal vai ter de ter uma conjunção com valor temporal. Quando, assim que, logo que, depois que, antes que e coisas do tipo. Repare que isso aparece aqui no item A, que tem a conjunção quando, ok? Então, isso aqui é uma oração, porque tem o verbo, certo? Precedida de uma conjunção que indica tempo. Então, eu tenho aí uma oração subordinada de valor temporal. Resposta da 5, letra A. Certo?